Olá a todos, o meu nome é Yukanya e estou aqui a falar convosco em convite da Ana Rita. A Ana Rita é uma excelente professora e incrivelmente bem, de uma das minhas melhores amigas, e atendi o pedido dela para vos fazer chegar a minha experiência. Este ano, eu estou a morar em França e este ano, por causa da crise, tive em período de layoff e resolvi regressar ao voluntariado com refugiados. Esta não foi a primeira vez, efetivamente não será a última vez. Desta vez o destino foi Calais. Calais é no norte de França e é o último ponto terrestre antes dos refugiados fazerem a travessia para o Reino Unido. Muitos deles convergem de várias rotas de refugiados, mas isso já vem a seguir. O que eu quero dizer é que não há nenhuma pessoa, que consiga ter a mínima noção do que é ser um refugiado, do que é que eles passam, porque é que o fazem, que perigos é que têm e o que é que deixam para trás. Estamos a falar de pessoas que eram pessoas tão como nós, crianças como vocês, jovens como vocês, bebés, muitos bebés que também nasceram nos campos. E muitos deles deixam para trás famílias, amigos, bairros, empregos, talvez uma carreira, e têm que fugir por inúmeras razões. Passo a citar alguns países, desde o Afeganistão, que está em guerra desde 1978, ou seja, estamos a falar de uma altura em que eles lutaram com a União Soviética, estamos a falar do período da Guerra Fria, estamos a falar durante a Guerra Civil, que foi antes da ocupação americana em 2001. Só para vocês terem uma noção, eu em Atenas, em 2017, conheci afegãos que já estavam a morar nas ruas em Atenas desde 2001, ou seja, eles estão a carregar um fardo que já tem décadas, e nós não podemos culpar gerações que nunca viram paz, nunca viram um sistema em completa harmonia, em que pudessem ir à escola, em que não tivessem o risco de ter uma bomba aqui dentro da escola ou uma bomba arrebentar no bairro a cada 15 dias, ou menos. Temos pessoas que vêm de uma nação, mas que sem território, sem passaporte. Estou a falar dos curdos. Os curdos foram dos maiores aliados, se não o maior aliado do Ocidente para derrotar o Estado Islâmico. Não derrotar para quem ainda não está derrotado, mas para lutar contra o Estado Islâmico. Os curdos localizam-se entre 4 fronteiras. Eles não têm passaporte, não há um reconhecimento da sua identidade, apenas é uma etnia. E os curdos dividem-se entre a Turquia, a Síria, o Iraque e o Irão. Os curdos, mesmo sendo das pessoas que mais lutaram contra o Estado Islâmico, as que mais lutaram, sem dúvida, porque temos mulheres curdas que formaram o seu próprio exército, e graças a isso foi um Prémio Nobel da Paz há 3 anos, se não estou em erro, uma mulher curda. Continuam a não ser ouvidos, continuam a ser negados, continuam a ser esquecidos, e cabe a nós pensar que se calhar ninguém funciona sozinho. Isso é um ciclo. Outra nacionalidade, eritreus. A Eritreia é conhecida como a Coreia do Norte africana. A questão é que esta Coreia do Norte africana é mais aberta, por assim dizer, mas muitos deles fogem, principalmente os jovens essencialmente, porque não há nenhum jovem que tenha futuro numa Eritreia que não lhes permite nada, e que uma Eritreia que sempre procurou travar guerras contra os países ao lado, desde a guerra com a Etiópia, que acabou recentemente, 2018, se não estou em erro. Temos o Sudão, os sudaneses, que a guerra entre 2013 e 2020, este ano. E se tivermos que falar dos maiores campos de refugiados,
Vamos falar dos sudaneses que fogem para países fronteiriços e que vão continuar a viver em campos de refugiados para sempre, se nós não batemos o pé e lutarmos contra o sistema. Falei de alguns dos motivos que levam estas pessoas a fugir, mas falta falar um bocado da travessia que eles fazem, do percurso. Os eritreus saem da África, caminham, e há uma coisa muito bonita neles. Eles saem em grupos de 4 a 6 amigos e caminham até o norte da África, até chegarem à Líbia. Porquê é que eles saem em grupos de 4 e 6 amigos? Porque se acontecer alguma coisa com cada um deles, eles vão ser capazes de contar às famílias em casa o que é que aconteceu, se estão bem, e vão repetindo o ciclo, porque se entra uma nova pessoa para o grupo, essa nova pessoa vai ter que saber exatamente de onde é que são todas as pessoas do grupo, vai ter que saber onde é que os pais vivem, e por aí sucessivamente, até que chegam à Líbia. A Líbia, desde 2014, é um dos maiores mercados de tráfico humano do mundo. As Nações Unidas sabem, a comunidade europeia sabe, o Ocidente sabe, mas não há grandes mudanças. E na Líbia, estes refugiados são colocados dentro de armazéns, fazerem trabalhos forçados. E houve um eritreu, o Hamed, um amigo, que me contou que as palavras dele que ele usou foi: nós temos que nos proteger uns aos outros, e principalmente às raparigas, porque há muita gente que abusa delas, e principalmente na Líbia. E em Calais há este campo que se chama BMX, porque está ao lado de um campo de BMX. Neste momento o campo já não existe. É o BMX e um campo de eritreus. Estamos a falar de 150 eritreus, onde mais ou menos há 10 mulheres e um menino de 12 anos, que é uma doçura de pessoa. E a maior parte deles deve ter menos de 35 anos, tirando um senhor mais velho que conheci logo do primeiro dia. Mas sim, a maior parte deles deve ter menos de 35 anos. Vou-vos contar outro caso pessoal. Dunkirk é uma cidade ao lado de Calais, mais ou menos 1 hora. Já devem ter ouvido falar de Dunkirk, porque foi a chegada dos aliados às praias francesas, isto na Segunda Guerra Mundial. E Dunkirk continua a ser um sítio que é usado, vai continuar sempre a ser usado para fazer a travessia para o Reino Unido. Em Dunkirk é onde se localizam essencialmente os curdos, a comunidade curda. Neste momento há muitos afegãos a chegar, há muitos iranianos a chegar. E em Dunkirk, no meu primeiro dia em Dunkirk, conheci esta família de 4. A mãe, perfeito inglês, e tinha 2 bebés, a Myla e o Milan. A Myla tem 1 ano e meio e foi-me apresentada pelo tio e pelo pai. O pai não fala tão bem inglês. O tio é que me disse que a Myla nasceu em Dunkirk. Os maiores campos, normalmente em todos os países do mundo, são chamados de jungle, de selva. E o tio dela disse-me a Myla, the princess of the jungle. E ela nasceu na antiga jungle Dunkirk. Felizmente, antes de eu ter saído de Calais, soube que a mãe, o irmão de 5 anos e a Myla fizeram a travessia, chegaram, mas foi num dia em que eu não vi o pai sorridente pela primeira vez, e fui até ele e perguntei o que é que se passa. Disse não, estava tudo bem, e eu chegava sempre com fraldas para a menina. E até que uma colega me diz que houve uma bebé de 18 meses que fez a travessia. E eu disse, não, isto só pode ser a Myla. Então perguntei ao pai e sim, ele confirmou. Só que estava triste porque eles ficam à custódia da polícia.
e ainda não tinha conseguido falar com eles há 2 ou 3 dias. Passado 4 dias eu volto e já tinha conseguido falar com eles. Agora é a grande questão. A União Europeia está a fechar portas às reuniões familiares, ou seja, não sabemos quando é que esta família vai voltar a ver o pai, o que é que pode acontecer na travessia que ele faça também. E agora estamos a falar de chegadas a Reino Unido. Muitas destas pessoas, curdos, sudaneses, iranianos, tentam oportunidades em outros países. E porquê é que tentam em outros países? Porque são pessoas como nós. A maior parte de nós não tem a vontade para sair e desbravar o mundo sozinho. Nós procuramos sempre alguém que seja idêntico, parecido a nós. E o que acontece o mesmo com eles, porque têm sempre alguém conhecido, alguém que já lá teve, alguém que já vivenciou aquele país. E por isso é que eles preferem sempre países como Alemanha, talvez Itália, talvez Reino Unido. Não é uma questão de dinheiro e fazer fortuna. Não se trata disso. Estão à procura de alguém com quem se identifiquem, porque nós também procuramos no nosso dia-a-dia alguém com quem nos identificamos. E essencialmente é isso que eles fazem. E muitas destas pessoas já tentaram a sorte na Suécia, na Alemanha, em Itália. E muitos deles passaram 2, 3 anos, ou seja, tempo suficiente para aprenderem a língua. E agora perguntam vocês, mas porquê é que saíram desses países? Saíram desses países porque viram o processo de visto, o processo de asilo negado. Um refugiado, quando chega ao país onde quer se instalar, onde pensa que vai ser melhor para o futuro dele, melhor para a família dele, tem que se declarar à polícia. E o que é que faz? Tem que dar a impressão digital. Para isso começar um processo, um trâmite, demora muito tempo. E porque cada país fica com as impressões digitais durante 5 anos. E o que é que imaginem vocês terem um processo de asilo negado ao fim de 2, 3 anos? Ou seja, ficam anexados a este país por mais 3 ou 2 anos, até por fazer os 5 anos. Por isso, muitos deles, se não 80%, têm que permanecer na obscuridade. Têm que se deslocar entre Alemanha, Suécia, Itália, até chegar aqui à França, sem nunca serem apanhados pela polícia, porque senão vão ser enviados outra vez para a Alemanha ou para a Suécia. Eu conheci refugiados, amigos, que falam sueco, falam italiano, falam alemão. Gostava eu. Conheci um curdo que falava perfeitamente italiano, que era simpatia de pessoa, que animava ali o campo em Dunkirk. Conheci muitos bons amigos que me ajudaram a fazer o trabalho que estava a fazer por esta associação, por serem os melhores tradutores e por estarem ali connosco a tentar ajudar, porque eles sabem e eles próprios diziam: temos que nos manter unidos, ajudar uns aos outros. Muitas vezes isso não acontece porque há conflitos, porque são culturas muito, muito diferentes. E não vamos entrar por serem muçulmanos, não. Nem por virem de um canto recôndito em África, não se trata nada disso. É simplesmente porque nasceram e vivenciaram ambientes diferentes. Nós aqui nós crescemos num ambiente onde supostamente somos uma democracia, temos que ser aquilo que nós apelidamos de civilizados, mas de civilizados nós não temos nada, vamos ser sinceros, porque a nossa mente é um bocadinho chatão, é um bocado fechada, e no final do dia somos todos iguais, porque somos todos humanos e vamos sempre à procura do melhor para nós, tornamos egoístas e por isso queremos sempre alcançar o melhor. E é isto que acontece, que muitos dos refugiados têm que voltar ao país onde começaram os processos, ou têm que continuar na obscuridade. E agora, eu sei que o vosso maior tema era a questão do tráfico humano. Já vos falei da situação da Líbia, em que os sudaneses, eritreus têm que pagar centenas de euros
para tentar fazer essa travessia da Líbia para a Turquia ou da Líbia para a Itália, e têm de sujeitar ao tráfico humano dos nossos dias. E agora, mas o mesmo também acontece na zona dos Balcãs, entre a Croácia, entre a Bósnia. É a própria polícia que assim o faz. Eu lembro que em 2015 ajudei uma associação portuguesa a enviar caminhões de tiro, que são aqueles caminhões grandes, a enviar 2 caminhões de tiro de Portugal até à Bósnia, e ia ser negado pela polícia. Tivemos que subornar a polícia para conseguir passar, e a própria polícia que não os deixa passar, e a própria polícia, há vídeos disso, há vídeos sobre isso, relatos, e há a própria polícia que bate, que sim, mas aí está. Se formos ver a história, os Balcãs também tiveram um período muito difícil nos anos 90, mas não se justifica a falta de humanismo. E porquê é que tem que pagar alguém que os ajude a passar? Exatamente por isso, porque na esperança de um futuro melhor, porque nenhum deles, garanto, nenhum refugiado está quando está a viver com 37 libras por semana ou com 5, 10 euros por semana. Mentira, nenhum deles. Eles querem tentar estar vivos, porque de onde vêm, a vida deixou de fazer sentido. Para eles, para os amigos, para a família, deixou de fazer completo sentido. Por isso têm que pagar. E porquê é que pagam? Porque, por exemplo, os eritreus, dou-vos um caso. Os eritreus em Calais, eles não vivem nos outros campos, vivem em campos entre eles, um campo apenas somente de eritreus. Evitam problemas, verdade, garanto. Então, mais ou menos, convivem em ironia, dividem. Nós ali somos capazes de levar uma caixa assim, 3 caixas assim, com fruta, óleo, arroz, lentilhas, e eles dividem entre os 150, porque nós chegávamos e dávamos às raparigas e dizíamos, já conhecíamos, e eles próprios é que partilhavam com eles, entre eles, não havia esse problema. Enquanto se fizermos isso nos outros campos onde coabitam afegãos, iranianos, sudaneses, etíopes, que fogem por motivos políticos, congoleses, é uma confusão. E não é bonito de se ver. Por exemplo, os eritreus, voltando ao assunto, os eritreus são os que menos taxa de sucesso têm para atravessar para o Reino Unido, porque eles atravessam tentando passar por autocarros que fazem o transporte de mercadorias entre a Europa e o Reino Unido. Mas quem vai de barco tem maiores hipóteses, mas tem mais riscos. Na semana passada encontrou-se mais um corpo nas praias de Calais, alguém entre os seus 20 e 30 anos, aparentemente é iraniano, e não é tão bonito. Não é tão bonito, nós não temos noção. Eu nem deveria estar a dizer que não é tão bonito. Não, ninguém deveria estar a dizer que não é tão bonito. Porque soube de pessoas que chegaram a arriscar mais do que 2, 3 vezes e já viram as luzes das praias de Dover, que são as praias mais próximas do Reino Unido à costa francesa, mas o barco começa a afundar e sim, já podem imaginar. Nós só podemos imaginar o que é que acontece nessas noites, porque eles fazem esses travessios durante a noite para não serem apanhados pela polícia marítima nem pelas autoridades, porque senão voltam para a França e se têm impressões digitais voltam para os países onde deixaram as impressões digitais inicialmente. E isso é a sorte deles e por isso têm de pagar. E isto é uma forma de tráfico humano, mas é uma forma de tráfico humano para um futuro, porque eles já não têm nada a perder.
já não têm nada a perder. Já viram a morte inúmeras vezes. Nós nunca vimos a morte, eles já sentiram a morte. E agora falando um bocado de como vivem eles. Alguns vivem em tendas, alguns vivem debaixo de carpas de plástico, alguns têm saco-camas, outros não, outros nem têm tendas, outros chegam a caminhar não sei quantos dias e com chinelos, com os ténis abertos. Eu vi isto, e a chover, e agora começa o inverno. Há uma janela de tempo muito reduzida, porque os que querem atravessar para o Reino Unido, tentar a sorte, têm que o fazer até ao final de dezembro, por causa do Brexit. E eles agora vão tentar tudo, e tudo têm tentado. E há um inverno, que é pior para quem faz a travessia, por causa das condições marítimas. Eles moram nestes... Nós, oficialmente, não existem campos em França. Existem illegal settlements. E mais frequentemente, cada vez mais frequentemente, dia sim, dia não, as autoridades francesas chegam a esses campos, evacuam os campos. O termo em inglês é eviction. Tiram as tendas, tiram os pertences. Sim, tiram os pertences. Imagina o que é que tu só tens que dormir com uma carpa de plástico ou um saco-cama e não tens uma tenda, ou se mesmo que tenhas uma tenda, vês tudo a ser retirado pela polícia, a ser colocado dentro de um contentor, porque vai para o lixo, porque nunca lhes dão de volta. Nunca. E há uma coisa que as autoridades francesas fazem. Juntam o máximo de pessoas, o máximo de refugiados, põem dentro de autocarros e podem deixá-los até 300 km fora de Calais. Ou seja, faz com que estas pessoas, famílias, sejam obrigadas a voltar a fazer o percurso a pé para o norte. E França não é pequena. França não é pequena. E há 2 semanas, incrivelmente, deixaram pessoas, refugiados, já na fronteira com Espanha, mais ou menos, tipo, 2 horas. Estamos a falar dos Pirineus. E não há sem comboio, sem acesso ao comboio. Agora imaginem alguém que já depositou tanta energia, já depositou tanto tempo a fazer uma travessia, passar por uma rota muito complicada e a ver-se encalhada ao lado dos Pirineus e ter que voltar todo para o norte de França, com família atrás, a passar frio, a ter que voltar a dormir na rua, porque ao menos em Calais e Dunkerque há comunidades. E isto acontece, está a acontecer a cada 2 dias. Sim. E cabe a estas associações, cabe a estas ONGs, não cabe. Mentira, eu agora vou dizer uma coisa que para mim é verdade, porque isto é o mínimo que nós, humanos, podemos fazer para nós mesmos, entre ajuda. Por isso é que chamamos humanismo, porque nós não estamos aqui sozinhos. Nós não podemos fechar os olhos a isto, porque se calhar o que tu estás a comer vem de um país fronteiriço a esse país, ou o telefone que tu tens é fabricado com minerais ou peças de onde estas pessoas vêm. O exemplo da República Democrática do Congo, o que está a acontecer agora. Não está a acontecer agora, já está a acontecer há muitos anos. Ou da questão dos campos petrolíferos no Iraque, a mesma coisa, porque são esses campos que nos alimentam todos os dias, alimentam a nossa economia. E eu acredito piamente que nós não podemos fechar os olhos, porque nós funcionamos todos juntos. E isto é o mínimo que cada um pode fazer.
E nem que seja só um sorriso, perguntar como é que foi o teu dia, o que é que necessitas, queres uma sopa, eu pago-te uma sopa, necessitas de um casaco, eu dou-te um casaco, necessitas de uma peça de fruta, se calhar é a única coisa que vais comer nos próximos 2 dias. E sim, deixem-me só ver uma coisa aqui. E quem as apoia juridicamente? Estas associações, porque há muito trabalho humanitário a ser feito, há muito trabalho pro bono. E trabalho pro bono, se vocês sabem, é trabalho que não é pago. E há muitas pessoas que fazem, mas necessitam de mais ajuda. E no final do dia, os refugiados necessitam de nós, mas acima de tudo, necessitam que nós façamos com que os nossos governos, que esse sistema acorde, porque não basta que eles tenham um sítio para trabalhar ou que fiquem dependentes, porque nenhum deles quer ficar dependente de um governo onde nunca se sentiram como casa, mas que vão ter que passar a sentir como casa de certa forma. Eles querem criar uma rotina, querem ser alguém, tal como nós estamos a estudar para sermos alguém. É isto que eles pretendem, ter uma vida, voltarem-se a sentir úteis com a vida. E os nossos sistemas não nos fazem passar isso. Os nossos governos, a comunicação social não faz passar isso. E, acima de tudo, devemos manter-nos informados e fazer de tudo para que as próximas gerações, a vossa geração, compreenda mais este problema e saiba mudar. Saiba fazer a mudança. Por favor. E se qualquer um de vocês quiser falar comigo, a Ana Rita tem os meus contactos, estarei ao dispor para falar com vocês e partilhar mais coisas. Obrigada.